Então, aqui, para colocar no pote, eu vou utilizar... Primeiro, eu vou colocar argila e depois outros produtos líquidos, para que a argila em pó não saia pro ar, nem não perca o produto. Então, é melhor colocar sempre primeiro a parte seca, né, a parte em pó, e por último a parte líquida. Então, aqui eu vou utilizar esse potinho de 25 gramas. Vou pesar antes, então, eu vou utilizar na balança, ou pode ser no medidor, mas na balança é mais certo o valor. Vou utilizar 18,7 de argila. Então, aqui eu vou colocar no medidor, vou pesar ela. Depois de pesar 18 gramas, eu vou colocar nesse potinho. Vocês podem utilizar um funil para poder facilitar. E aí, eu vou despejando cuidadosamente para o pó não sair para os lados e não perder a quantidade de argila. Depois que eu colocar toda a argila, toda a parte seca da minha máscara, eu vou colocar a base. Então, aqui eu optei pela base que eu fiz, mas vocês podem comprar uma base pronta. E aqui eu vou utilizar Então, aqui eu vou utilizar o creme 3 gramas, que corresponde a 2,5 ml, 12,5% da base. Então, a maioria que vai estar aqui vai ser mais a argila, né? A base é só mesmo para poder deixar o produto mais líquido. Então, aqui eu vou utilizar 12,5% do creme ou da base líquida em creme. A argila eu vou utilizar 75% dela. E o extrato, né, para a finalidade que eu queira tratar, eu vou utilizar 25%. Então, aqui, vou utilizar também o medidor. E vou despejar no frasquinho. Sempre aproveitando todo o produto. E aí, eu vou mexer este produto até ele adquirir uma textura mais líquida.
Então, eu vou misturando aqui o pó da argila, até ficando mais líquida e mais hidratada, para depois adicionar o extrato. E por último, eu vou utilizar os extratos. Então, aqui eu tenho laranja doce, ou a bergamota, também conhecida, e o manjericão. Eles são conhecidos por propriedades antioxidantes, detox. Todos cítricos, né? Todos que têm uma ação mais cítrica, ou que tem uma ação antioxidante, eles têm sim essa ação detox, então eles vão limpar essa pele, remover impurezas, remover toxinas da pele. E nesse caso aqui é 25%, eu vou utilizar 6 gramas desse produto, né, que é o extrato que eu ensinei a fazer. Então, quem tá na dúvida como que faz um extrato, só olhar nos vídeos anteriores. Aqui eu vou utilizar, então, 6 gramas do extrato, né, o de laranja, né. Se eu for utilizar mais de um extrato, né, ou seja, 2 extratos, eu vou utilizar 3 ml de cada um. Mas, se for um produto que não irrita muito a pele, né, não é tão estimulante, igual o gengibre, alecrim, você pode utilizar um pouco mais de extrato. Só não pode utilizar tanto a ponto da máscara ficar muito líquida, né? Então, aqui eu vou fazer uma textura que ela não fica tão líquida assim. E ela fica um pouquinho pastosa. Quanto mais extrato eu colocar, mais líquida esse produto vai ficar. Então, não recomendo colocar muito extrato para justamente não ficar muito líquida. Eu vou medindo, vou misturando, colocando a quantidade de extrato, né? Então, aqui eu coloquei 6 ml, aí eu coloco e meço para ver se a quantidade tá boa, se ela tá ficando mais pastosa, se eu ver que ela ainda tá um pouco mais sólida, com uma textura mais argilosa, né, um pouco mais densa, aí eu posso colocar mais um pouco de extrato. Mas aqui, como vocês verem, ela já tá um pouquinho líquida, né, ela já tá mais líquida. Então, nesse caso, eu não recomendo pôr mais extrato. Então, aqui eu vou colocar os 6 ml, que é o tanto necessário para essa máscara. Né, dá pra ver que ele tá bem, quase que ficando muito líquido. Aqui, se ficar muito líquido, eu posso acrescentar mais argila, né? Como vocês podem ver aqui, a argila ainda não cobriu ainda totalmente o pote, né? Então, eu posso colocar um pouquinho mais de argila se eu quiser, pra deixar essa solução mais pastosa. Mas, aqui eu vou colocar, né? Eu vou completar no final, então, eu sempre faço essa medição de 25% extrato, 12,5% creme e 75% argila. E, né, deixo a argila ficar hidratada, deixo ela hidratar aqui junto com o creme, junto com o extrato. E aí, se eu ver que precisa completar, eu completo com o restante de argila ou de extrato, dependendo da textura que ficar. Né? Se você seguir a mesma receita aqui, de um potinho de 25 ml, vai ficar nessa textura. E aí, no caso aqui, eu vou acrescentar mais argila para ficar mais pastosa e um pouquinho mais de extrato. Aí, eu vou acrescentar o manjericão. Então, aqui, eu vou acrescentar mais um pouquinho de argila. Aqui, eu posso acrescentar mais 6 gramas. E aí, eu vou sempre acrescentando até dar o valor correto. Então, aqui, atingiu somente essa quantidade de produto, ainda falta mais um pouco, mais em torno de umas 10 gramas de produto. E aí, eu vou acrescentando agora de 6 em 6 gramas de argila até atingir a quantidade que eu quero de argila no pote, né? Então, aqui eu vou acrescentar mais um pouquinho, vou fazer a medição.
Então, aqui eu tenho 6 gramas que eu pesei a mais de argila, porque aqui ainda falta um pouquinho pra completar o meu potinho. E aí, eu vou acrescentando essas 6 gramas bem pouco a pouco, pra que o pó, ele não saia. Ele não cai em volta. A argila, o pó dela é muito leve, então qualquer coisinha que eu colocar, se eu não tiver um funil ou ir com mais calma, ela vai cair pro lado, ela pode sair pro ar, que é um pó muito leve. Então, qualquer coisa ele pode sair desse lugar que eu tô colocando ele. Então, eu vou acrescentando aqui aos poucos. Então, aqui eu adicionei um pouquinho mais do pó, né? Dá pra ver que ele tá bem mais grosso, né? Tá mais seco, aí eu tenho que acrescentar um pouquinho mais de extrato pra ficar mais líquido. E aí, no caso, eu vou acrescentar o manjericão. Aqui seguindo a proporção, né? Como aqui eu vou utilizar 6 gramas de argila, eu tenho que manter a mesma proporção. Então, se antes eu acrescentei 18,7 de argila em pó e 6 gramas de extrato, agora, se eu vou acrescentar 6 gramas de argila, eu vou acrescentar 3 gramas de extrato, ou 3 ml, no caso. Eu vou acrescentar aqui. Aí, eu vou mexer de novo, até ficar na textura que eu quero. Ela vai ficando mais essa textura mais pastosa. Tem que mexer de forma bem homogênea para que toda a argila fique hidratada, não tenha nenhum resquício de argila seca. Prontinho, aí eu já misturei. Prontinho, já misturei. Agora ela já tá mais hidratada. A textura dela já tá mais pastosa.
E não tem mais nada de argila em pó aqui. Se você achar, né, que precisa colocar mais, aqui ela fica nessa textura aqui, né, mais barrosa. Se você achar que precisa acrescentar mais, que tem muito pouco argila, sempre seguir na mesma quantidade. A cada 6 gramas de argila, eu acrescento 3 gramas de manjericão ou do extrato que você preferir, né? Aqui, assim mesmo, ainda ficou um pouquinho baixo, né, a quantidade. Quando a gente faz, a gente costuma ir até aqui no topo, né? Não ultrapassar muito para não ficar, para não vazar. Mas se você ainda achar que tem muito pouco argila para você utilizar e querer fazer mais, aí você vai adicionando a cada 6 gramas, você acrescenta 3 gramas de extrato. Sempre o extrato, porque o creme, ele tem uma textura mais oleosa, então a máscara vai ficar muito oleosa. E eu não indico fazer uma máscara muito oleosa, eu gosto dela mais seca para dar aquela textura de máscara, né? Então, aqui é a máscara de argila preta. Eu acrescentei o manjericão e a laranja doce para ação antioxidante também, que ela vai preservar mais tempo a minha máscara, né? Se fosse tem alguns extratos que eles preservam mais tempo a máscara. Então, essa daqui você pode fazer e utilizar ela por 1 mês, 2 meses, que ela vai durar bastante. Não é igual aquelas máscaras que secam, que aí você tem que jogar fora ou aplicar só uma vez. Essa você pode aplicar várias vezes.